A Apple anunciou no início dessa semana o seu mais novo lançamento, que promete revolucionar a forma com que a gente vive e se relaciona. Mais do que um óculos de realidade virtual, ele é um óculos de realidade mista, porque ele integra elementos de um ambiente real com elementos de uma realidade virtual. Na prática, ele se parece com algo que já existia, um óculos de realidade virtual. Inclusive, eu tenho um aqui, ó, que não tem nada a ver com o que a Apple se propôs a fazer dessa vez. O que torna esse dispositivo realmente novo é a capacidade do usuário em navegar pelo conteúdo que ele deseja, abrindo inúmeras telas na sua frente e fazendo com que ele não perca totalmente a conexão com o mundo externo. Então, por meio, por exemplo, do recurso do EyeSight, é projetado aqui na tela, no visor anterior do dispositivo, uma imagem que corresponde aos olhos do usuário, fazendo com que o seu rosto não fique com a impressão de estar totalmente coberto pelo aparelho. E isso, essa interface inovadora, é só a pontinha do iceberg, porque além disso, ele conta com sensores que rastreiam os movimentos do olhar e das mãos, além de ter um reconhecimento de voz através da Siri, que dispensa completamente o uso de qualquer tipo de controle remoto ou algum dispositivo para acionar os comandos. Tim Cook, o CEO da Apple, contou no evento de lançamento que foram necessárias mais de 5.000 patentes para desenvolver o produto. O Vision Pro, ele conta com 2 telas do tamanho de selos postais, que entregam mais do que uma visão de 4K para cada olho. E isso dá a sensação de que existe uma tela para todos os lugares onde você olha. Um par de câmeras de alta resolução que ficam na parte frontal do aparelho transmitem mais de 1 bilhão de pixels por segundo para essas telas que ficam aqui na frente, fazendo um rastreamento 3D em tempo real. E isso permite ao usuário a impressão de estar enxergando o ambiente onde ele se encontra, com todas as nuances e com todas as alterações transmitidas em tempo real, para que ele possa ter essa sensação de estar imerso, de fato, numa realidade mista. Por meio de tecnologia feita para rastrear o movimento dos olhos, o dispositivo permite identificar para onde exatamente o usuário está olhando na tela e assim acionar as opções que ele deseja. Além disso, um outro recurso do óculos é o Optic ID, que é uma forma de autenticação através da íris. Então, através da singularidade da íris de cada um, o dispositivo vai ser capaz de identificar o dono do usuário para desbloquear e dar acesso às suas funcionalidades. Sem dúvida é uma evolução do Face ID, só que de uma forma muito mais exclusiva e, portanto, muito mais segura. Daí eu, como oftalmologista, fiquei me perguntando a respeito aí de algumas questões que podem envolver a prática, né, do uso do aparelho. Então, por exemplo, das pessoas que usam óculos, como que elas vão ficar, né, para usar o seu óculos e o aparelho por cima? E claro que a Apple já se antecipou na solução desse problema e já informou que vai ser possível trazer a correção das lentes que o paciente usa no próprio dispositivo. Então vai ser possível colocar o seu grau no aparelho, na lente do aparelho, né? O que torna, mais uma vez, o uso desse aparelho extremamente restrito e individualizado. Não deve ser algo para ser compartilhado entre as pessoas de uma família, por exemplo, né? Agora, como oftalmologista, eu posso dizer que uma outra solução que custa uma fração do valor do dispositivo seria o uso de lentes de contato ou até mesmo a própria cirurgia refrativa, né? Poderia oferecer soluções aí bem mais práticas. Agora, como será que vai ficar esse rastreamento dos movimentos do olhar em pessoas que têm algum distúrbio do alinhamento mesmo da visão binocular? Então, por exemplo, pacientes com estrabismo. Será que o aparelho ele vai ser capaz de detectar o olho dominante daquele usuário e assim conseguir definir com assertividade aonde ele deseja acionar algum comando? Ou mesmo para pacientes que têm algum prejuízo da sua visão central.
Então a gente sabe que existem doenças que acometem a mácula, né, que é aquela região ali na retina onde a gente tem a área mais nobre, a maior quantidade de cones e bastonetes, né, dos fotorreceptores, e que permite que a gente tenha uma visão clara para onde a gente deseja direcionar o olhar, né, ou seja, a visão central. Existem doenças congênitas e adquiridas que trazem um prejuízo da visão central, né? Será que esses pacientes vão ter alguma dificuldade em acionar os comandos através dos movimentos oculares? Agora, uma questão muito mais tangível é o fato de que o óculos ele vai permitir o seu uso através de telas que ficam bem próximas ao olho, inclusive. Será que isso não vai amplificar as questões relacionadas ao uso de telas e dispositivos eletrônicos que a gente já tem hoje em dia, como o desenvolvimento de miopia, a questão do cansaço visual, olho seco, né, e por aí vai? Agora, uma perspectiva muito positiva que eu vejo é para pacientes com visão subnormal. O óculos ele pode ajudar a melhorar a qualidade de vida para pacientes que têm uma visão baixa de forma irreversível, executarem suas atividades no dia a dia, né? Por meio de ampliar as imagens ou até mesmo colocando filtros aí que aumentem a sensibilidade ao contraste. O aparelho ele pode fazer com que essas pessoas executem as suas atividades de vida diária de uma forma muito melhor. Um outro caso que também me gerou dúvida é para pacientes com visão monocular, que são pacientes que têm uma visão útil de um olho e do outro tem uma visão muito baixa. Então, o que faz com que a gente tenha a visão 3D, né, a noção de profundidade, é justamente o fato da imagem captada pelo olho direito ser um pouco diferente da imagem captada pelo olho esquerdo. E aí o nosso cérebro funde essas duas imagens e traz para a gente a sensação de terceira dimensão, né? Em pacientes com visão monocular, essa noção ela fica um pouco prejudicada. Será que através dos recursos do Apple Vision Pro a gente vai conseguir suprir essa demanda em pacientes com visão monocular? Mas agora é esperar para ver o produto de fato na prática, né? Ele foi anunciado essa semana, mas ele vai estar disponível para comercialização no início do ano que vem nos Estados Unidos. E aí quero saber de vocês, o que vocês acharam, como vocês reagiram a essa novidade? Vocês ficaram entusiasmados? Vocês acham que isso vai mudar a forma como a gente se comunica, se relaciona, trabalha, se diverte? Ou vocês acham que é dar um tiro de canhão para matar uma formiguinha e que isso, na verdade, resolve problemas que a gente nem tem? Então, queria encerrar esse vídeo citando uma frase do Steve Jobs, que ele fala: as pessoas não sabem o que querem até mostrarmos a elas. Será que essa não é mais uma inovação tecnológica e disruptiva que vai trazer um antes e depois que a Apple está propondo para a gente? Deixa aqui para mim nos comentários e não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações.